Olá, meu nome é Marco Alasmar, diretor técnico da RAM Automação. A gente está inaugurando o nosso RAMcast. E o objetivo da gente criar esse bate-papo com vocês, inicialmente, é trazer a experiência de alguns profissionais do setor que se destacaram, que se destacam até hoje, tá certo? Para eles contarem um pouco da trajetória deles e como é que eles chegaram onde eles estão hoje, acumulando uma grande experiência, contribuindo muito nas usinas, nas empresas que eles passaram, ok? Então, a gente quer com isso transmitir uma mensagem, principalmente para o pessoal mais jovem, para que isso sirva de lição. Embora o nosso convidado de hoje seja um pouco mais jovem do que eu, ele me inspirou muito no começo da minha carreira, que ele já trabalhava numa usina. E esse convidado especial de hoje é o Antônio Viesser, que talvez vocês não conheçam pelo nome dele, mas é o nosso querido alemão, tá? Que está aqui Obrigado. como convidado. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente nessa inauguração do nosso bate-papo, né? Outros profissionais virão também. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você começou, qual foi a sua trajetória, os percalços principalmente, que é aí que a gente tem um grande aprendizado, né? Sim. Bom, Marco, primeiramente agradecer, né, para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui, sendo eu o primeiro convidado, né? Nossa amizade já é uma amizade de muitos anos e quero que saiba também que eu, Antônio Veste, tenho um respeito muito grande. Obrigado. Não só pela empresa RAM, mas em especial pelo Marco Alasmar, um grande amigo. Marco, olha, eu estou no setor desde os 19 anos de idade. Na verdade, eu acabei vindo trabalhar no setor através do futebol. Ah, é? Eu morei em São Paulo um período dos meus 16 aos 18 anos, né? E eu fui para lá para ser jogador de futebol e andei fazendo alguns testes, alguns times na época, né? E através do futebol, o meu pai já trabalhava aqui na usina Central Paulista, em Jaú, né? E através do futebol eu acabei fazendo amizade com o pessoal da usina Central Paulista, Central né? Paulista do Atala, né? Do Atala, Grupo É isso. Atala. E quando eu vim embora, porque eu acabei perdendo uma vista, né? Numa bolada que eu levei, e aí eu não tinha como seguir carreira como jogador de futebol, em especial goleiro, né? E aí eu voltei para o interior, aí o pessoal já me conhecia, não, vamos trabalhar conosco na usina, já joga bola com a gente e tal, e aí me chamaram para ir para a usina. Aí eu tive que terminar a questão militar, né? Fui lá em Lins, no quartel lá, fiquei um período lá, e aí saí, finalizei a minha questão militar e comecei a trabalhar na usina Central Paulista do Grupo Atala. Perfeito. Isso dia 1º de abril de 1980. Poxa, Né? faz tempo, Faz então. tempo. E aí você imagina, né? Eu, um jovem que vivia atrás de bola, vivia um outro mundo, uma outra realidade, quando eu me deparei dentro de uma usina, eu confesso a você que no segundo dia eu já tive vontade de ir embora. Porque eu via que aquilo não era um ambiente Eu para tive a mesma mim. sensação quando eu comecei a trabalhar também. Acredito. Que Eu fiz estágio, né, na usina da sim. Barra. Então, e aí eu me senti assim muito, totalmente deslocado, né, daquele ambiente. Mas aí as coisas foram passando, os dias foram passando, né? E uma coisa que eu comecei a observar, Marcos, e eu já falei isso para alguns amigos, que eu percebia que existia uma lacuna muito grande entre a operação e os supervisores, gerentes, coordenadores. E o que eu via lá é que todos os meus encarregados eram pessoas da nossa idade hoje, 65, 70 anos, já estavam em fim de carreira. E entre o operador e esse pessoal tinha uma lacuna muito grande, não tinha ninguém preparado para isso. E eu vi aí uma oportunidade. Falei, olha, eu acho que eu vou insistir um pouco na ideia de continuar com a usina e vou tentar me desenvolver para me buscar uma oportunidade, uma responsabilidade maior, consequentemente, né, bônus e ônus, né? Sim. E em razão disso, eu acabei me adaptando um pouco mais na usina, tá?
E aí eu fiquei um período na Central Paulista, aí em 82... Período de quanto tempo? Quantos anos? Na Central Paulista eu fiquei 1 ano e pouco só, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Posso chamar que lá foi meu escola primária, né? Tá certo? Quando eu comecei na usina da Barra, como estagiário também, o cenário era o mesmo, né? Imagino. Tinha 2, 3 pessoas práticas, Sim. da confiança dos patrões, Dos patrões, né? exato. Essa ligação era direta com os donos da usina. Exatamente. E a gente percebia que tinha um elo de confiança muito grande. Exato. Né? E a operação dependia 99% dessas pessoas. Estava tudo na cabeça deles. Isso mesmo. Mas com base numa experiência que vinha de vários anos ali, aprendendo, sofrendo, apanhando. O que tinha na época era, além do conhecimento, tinha esse relacionamento de confiança do dono para com o encarregado, né? Diferente um pouco de hoje, né? Então, aí em 81, a Sobar, né, a antiga Sobar, da Espírito Santo do Turvo, estava iniciando a primeira safra. Aí eu saí aqui da Central Paulista e fui para a Sobar. Aí na Sobar eu fiquei por 5 anos e meio, né? Eu comecei lá na Sobar como analista de laboratório e saí da Sobar já como um líder de destilaria, né? Fui para o processo e acabei me desenvolvendo, né? Aí eu saí da Sobar em 86, fui para Ipaussu. Viu? Só te interrompendo um pouquinho. Fique à vontade. Você falou de destilaria, que provavelmente foi na mesma época que eu estava lá na usina. A automação que tinha na destilaria eram aqueles controladores Arca. Arca, exatamente isso. É tudo ar. Não, mas os que tinha na usina da Barra era a água. Água. Eu também peguei a água, isso. Não tinha, né? Controle nenhum, era tudo muito na experiência, na expertise do operador, né? Então, aí eu saí da Sobar, fui para Ipaussu. Na Ipaussu eu fiz uma entrevista lá, um teste, né? Na prática lá, para ser líder, né? E lá eu recebi a primeira oportunidade para ser supervisor, né? Através desse teste, me convidaram para ser supervisor e eu acabei assumindo, né, a supervisão lá, da produção. Eu fiquei na Ipaussu por 3 anos, e aí, como eu sou casado aqui em Dois Córregos, né? Família toda daqui da região de Jaú, a minha sogra já não andava muito bem, né? Eu resolvi, né, como um acordo com a minha esposa, de voltar para a região. Aí, em 89, eu vim para o Grupo Tonon, né, em Bocaina, né? E foi lá que a gente se conheceu. Exatamente isso. Foi lá que nós tivemos o primeiro contato, né? Tonon estava em plena expansão. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Tonon, moía 900 mil toneladas de cana ano. Quando eu saí, moía 9 milhões, né? Tá? Então, é um negócio assim que cresceu absurdamente. Você, inclusive, participou a fundo, né, de um projeto novo que nós montamos, no Greenfield, lá no Mato Grosso do Sul, né? E a Tonon, eu trabalhei 28 anos na Tonon, né? Então, ou seja, foi um período assim de muito aprendizagem em função do próprio crescimento da empresa, né? E foi também um período que eu vejo que o setor em si, né, da década aí de 90, de 2000, de 2000 para frente, né, de 2000 a 2015, o setor deu um boom muito grande, né? Mas não foi só um boom de crescimento de indústrias, de implantação de novas unidades, né? E tecnologia também, né, de outros profissionais que vieram de outro setor, né? A Tonon, lá do Mato Grosso do Sul, foi onde a gente desenvolveu o primeiro projeto de controle avançado. Perfeito, exatamente isso. Que englobava o centro de operação, era a caldeira, né? Sim. E a gente deu tratamento lá desde do controle da umidade do bagaço, os transportadores de bagaço totalmente controlados com balanças dinâmicas. Né? Perfeito. Lá tinham 3 geradores, um de contrapressão, um misto e um de condensação. Então esse sistema fazia todo esse controle de distribuição de carga entre os geradores, olhando o vapor de processo, olhando o vapor de alta, o controle preditivo do sistema de transporte e distribuição de bagaço, ou seja, quando o sistema detectava uma falha de bagaço lá da moenda, já antecipava fazendo o retorno, né? Então, eu tenho muito orgulho desse projeto e foi nossa primeira experiência com controle avançado. E para mim também, né? Para mim também foi a primeira experiência e foi algo assim que
nos mostrou um novo, diria que um novo norte, né, para as usinas, em especial aí para essa área de automação, né, Marco? Porque realmente foi um projeto muito bem estudado. Nós, até recentemente, eu estava conversando com o Juliano, né, que é o supervisor que trabalha comigo, que foi supervisor na Vista Alegre, e ele falou para mim, ele falou, olha, alemão, até hoje eu não trabalhei numa usina que tinha um índice, né, de rendimento industrial tão alto como a Vista Alegre. E isso está galgado exatamente em toda essa tecnologia, né, que a gente Sim, sim. acabou encarrando, né? Um bom projeto de Um engenharia projeto de também, engenharia né? Uma boa maravilhoso, montagem sem dúvida. Eu disse a ele, inclusive, que... e muita pressão, né? Exato. Você se lembra que acho que colocou um equipamento em cima de uma base que não tinha o concreto não estava Perfeito. curado ainda. Tinha. É isso, né? Tem também, tem. Tem várias histórias, né? É. E para você ter uma ideia, assim, de grandeza, né? Nós tivemos 16 planos diretores, revisões, para você ter uma ideia do tamanho, né, da magnitude daquilo. E eu comentei todos os desenhos. Todos os desenhos daquela unidade, toda a parte de processo, eu comentei todos eles, né? Então, é um projeto que eu participei muito a fundo, né? E não só eu, como uma equipe que existia lá também. A gente tinha lá alguns meninos muito bons, né? Que nos ajudou demais, né? E o sucesso não poderia ser diferente, né? Realmente é algo assim que passou a ser um cartão de visita, Sim. né? E uma coisa assim bastante marcante desse projeto é que todas as engenharias participaram desse projeto desde o começo. Sim, Né? exato. Tinha a empresa de engenharia que comandou todo esse projeto, mas estava lá as cadeiras de elétrica, Perfeito. automação, Processo, é isso aí. Gestão, mecânica, mecânica, tudo gestão. junto. Então, Exato. o sucesso do projeto depende muito disso. Né? Exatamente. Infelizmente, a gente não vê esse Isso cenário se acontecendo mais, repetindo atualmente, mas até os projetos que estão acontecendo de expansões não são grandes projetos, mas a gente vê que falta um pouco desse tipo de coordenação Falta. dessas equipes de satélite, né? Sim. Para aprimorar e para melhorar a qualidade do projeto como um todo, né? Que a Sem soma dúvida. de conhecimento de cada especialista é responsável por um bom resultado no final do projeto. Sem dúvida. Essa chamada reunião de kickoff, né, ô Marcos, eu trouxe essa experiência comigo ao longo dos anos, né? E dado ao histórico, em especial lá de Vista Alegre, e também os retrofits que fizemos na Santa Cândida, né? Passamos por 2 grandes retrofits ali na Santa Cândida, o qual nos mostrou, né, nos ensinou que realmente essa reunião com o envolvimento de todas as áreas, né, ela já tem chance de não dar certo, né? Algum erro, algum problema você vai ter. Mas se você não tiver o total envolvimento de todas as áreas envolvidas, né, a tendência é de causar muito mais problemas, né? Você ter muito mais problemas para Fazer corrigir, né? ajustes depois, Exato. ajustes que poderiam ter sido Perfeito. resolvidos na fase de Exato. projeto ainda. Vista Alegre, para você ter uma ideia, nós tínhamos como cronograma de soltar ela no dia 10 de maio de 2009, nós soltamos ela no dia 26 de maio de 2009. Então, você vê um projeto daquele, ainda que inicialmente o projeto nasceu só para a produção de etanol e no meio do caminho a empresa tomou decisão de entrar com produção de açúcar também, né? Sim. E mesmo assim nós tivemos um atraso de 20 dias. É um projeto realmente muito diferenciado, não só da tecnologia, mas um grande aprendizado em termos de gestão, por si só, né, dizendo, Principalmente né? isso. Foi um negócio que realmente nos ensinou muita coisa, né? Mas ensinou também, né, Marco, porque eu, você e tantos outros profissionais que estão conosco aí nesse tempo todo, a gente percebe que tem uma dedicação por parte deles, né, no sentido de buscar conhecimento, envolvimento, estar próximo dos problemas, né, um pouco diferente do que estamos vivendo hoje, né? Sim. Isso é até uma pergunta que eu Pois gostaria não. de fazer para você, Sim. né? Em todas as oportunidades que a gente trabalhou juntos, eu vi que você tem uma boa equipe, né? Você tem algum Verdade. critério para escolher esses profissionais?
Tenho. Tenho sim. É assim, o critério, é lógico, a formação tem muito a ver, né? Mas um dos critérios que eu adoto é, por exemplo, profissionais que, meio que cigano, eu costumo não aprovar. Tá? Você olha o histórico dele, vou dar um exemplo para você. Eu estou com 45 anos no setor, essa é a 5ª usina que eu trabalho. Né? Aí você pega jovens aí que está com 20 anos, 15 anos no setor, né? Ele já trabalhou em 12 usinas, 10 usinas. Né? O que eu vejo nisso? Não que isso seja um fator complicador, não é isso. O que eu vejo é que existe por parte dele uma certa ansiedade em galgar um espaço maior e ele não tem a paciência de esperar esse espaço abrir para ele dentro da própria empresa que ele está. Ele construir esse espaço para ele. Exato, e ele corre buscar uma outra oportunidade do vizinho. Né? Então, um dos pontos que eu analiso muito é isso, Marco. Tá? Eu valorizo muito isso porque eu sinto que o profissional de hoje tem muito isso. Né? Mas às vezes a gente vê em poucos profissionais buscando novas experiências também. Né? Às vezes isso pode ser um ponto positivo e negativo, exato. mas é difícil avaliar. Perfeito. Mas segundo a sua avaliação, esse é o seu critério? É um dos critérios, né? Okay. É um deles. Até pela idade de hoje, né? Os jovens, né? De um modo geral. Essa semana eu não vou citar nome, né? Mas eu tive uma conversa com um dos meninos que trabalha conosco, porque eu tive a informação que ele está querendo sair da empresa porque ele acha que não está sendo valorizado ou que as oportunidades que possam surgir vai demorar um pouco mais, né? Então, veja, eu tive uma conversa com ele ontem, por sinal, né? Sobre isso, né? Tentando mostrar a ele que tem que ter um pouco mais de paciência, né? Porque eu contei uma história a ele que eu uso isso sempre como referência, né? Eu trabalhei no Tonon por 28 anos, né? E o Geraldo Bonin, que é diretor da Cocal hoje, né? Ele era o meu gerente na época. E o Geraldo, ele era uma pessoa assim que delegava demais as coisas para mim, né? E eu, de uma certa forma, acabei meio que virando um subgerente da Santa Cândida, você se lembra disso também? Sim. Não tinha essa figura, não existia lá no organograma da empresa, mas eu acabei assumindo todas as operações, até pela experiência, já tinha passado pela área. E foi uma grande oportunidade de experiência também, sem dúvida. E tinha passado já tinha passado pela operação, pela produção, né, e também mecânica, né, manutenção, então tinha uma boa experiência com isso, né. E o Geraldo acabou me delegando isso, principalmente quando nós fomos para Maracaju, né, para a unidade nova, eu fiquei ainda mais que dono, vamos dizer assim, da unidade Santa Cândida. Mas o gerente era o Geraldo, então eu me sentia assim, muito à vontade de tomar as decisões, porque ele sempre, além de me orientar, ele também assumia essas minhas decisões, né. Certo. Endossava. Exato. Mas aí veja você, olha que interessante. Aí em 2010, eu já estava com 20 anos de empresa. Né? O Geraldo foi nomeado como diretor industrial e ele me nomeou como gerente industrial da usina Santa Cândida. Eu confesso a você que eu fiquei com muito medo. Ah, é? Vai vendo para você ver. Mesmo com toda a experiência, já vivendo, inclusive, essa responsabilidade. Né? Conheci a equipe muito a fundo, né? Trabalhava junto há 20 anos, tomava as decisões. Aliás, uma equipe fabulosa. Né? Fabulosa, sem dúvida. Né? Então, alguns deles estão lá até hoje. Exato, né? Exatamente. Então, Marco, você veja que como que as coisas, né, mudam. Né? Eu me sentia assim, muito protegido até então. E a partir do momento que, olha, a partir de agora é você que vai assinar, tá certo? Eu passei a ficar preocupado, muito preocupado. O que é normal, né? Que é normal, né? Mas aceitou o desafio. Exatamente isso. Não podia perder essa oportunidade, até porque estava trabalhando por isso, né? E aí, em 2014, eu acabei assumindo também a Paraíso como gerente, né? Aí eu tive assim, até um comentário por parte da minha esposa em casa, ela me disse assim, olha, quando você se tornou gerente da unidade Santa Cândida, você estava muito nervoso, estava muito apreensivo, né? Você ficava muito agitado, a usina parava, você ficava bravo, né? E agora, com 2 usinas, você vai morrer, ela falou para mim, né? Então aí já veio a experiência, né?
Eu vi que nesse período de 2010 a 2014, né, as coisas não eram da forma que eu queria que fosse, né? Tá certo? Na verdade, as coisas acontecem de uma forma muito natural e você que tem que ir se adaptando a isso, né? Não é as coisas se adaptando a você, Sim. né? Em alguns momentos é uma via de mão dupla, né? Claro, né? Mas quando eu assumi a Paraíso, 4 anos depois, eu confesso a você que eu não tive nenhuma dificuldade de assumir as 2 unidades, aí eu ficava um dia em cada uma, e obtive grande sucesso na gestão da Paraíso também, né? O grupo sabe disso, também você também A gente sabe, enfim. participou de alguns projetos lá Exato. também. E 1 ano e pouco, 2 anos depois, eu acabei me tornando o diretor industrial do grupo, né? Aí eu assumi as 3 unidades, né? Certo. Eu era gerente de 2, mas aí eu passei a ser diretor e Mas assumi aí o as Geraldo 3. já não estava mais no grupo. O Geraldo já tinha saído, o Geraldo já estava no mercado como Certo. consultor, depois ele entrou na Cocal, né? E quem veio trabalhar comigo foi o Marco Toledo, depois que saiu o Geraldo, aí o Marco Toledo saiu, eu assumi a diretoria, né? Ok. Então, a minha trajetória lá profissional foi essa, né? Uma trajetória de 28 anos que realmente eu costumo dizer que a Central Paulista, né, foi o meu primário, né? A Sobar foi o meu, na época, né, de ginásio. A Ipausul podemos chamar que foi o colegial, né, da época, tá certo? Certo. Aí a Tonon, é lógico que foi a faculdade, né? E hoje estou na Enersugar, né? Posso dizer que é uma pós-graduação na Enersugar, né? Nessa Aliás, quinta um grande empresa. desafio ali, né? A Enersugar é algo totalmente diferente do que eu já tinha vivido, né? Eu fui para a Enersugar, na verdade eu estava como consultor quando eu saí da Tonon, né? Eu tinha assim a ideia ainda de voltar para o setor como gerente, como diretor, né? Mas aí eu recebi um convite da Brookfield do Brasil, né? Uma empresa renomada aí no Brasil, me convidando para fazer uma due diligence para eles de uma companhia que eles estavam comprando e eu acabei entrando nesse viés de PJ, né, tá certo? E montei uma empresa e fiquei dando consultoria, não só para eles, mas para outras usinas também, inclusive fora do Brasil, né? Acabei indo para El Salvador também, né? Convite no pessoal lá para resolver um problema de pó de açúcar, enfim. E aí veio a pandemia. A pandemia foi um período para consultor, para empresas como a sua, né? Um período muito difícil, né? Muito complicado. E a Enersugar, né? A antiga usina Paudalho, ela estava parada desde 2012, 2013, né? E a família lá da região, a família Finotti, tinha adquirido, né? Os ativos. E eles estavam tentando soltar a usina, né? E eles tinham uma certa dificuldade. Primeiro que eles também não eram do ramo, não conheciam a usina, né? E as pessoas que estavam lá, né, também, apesar de conhecer a usina, não tinha assim cabelos brancos, vamos dizer assim, né, mas um pouco mais de experiência, né? Certo. E eles foram no mercado e chegaram até mim como consultor, né? Eu fui convidado para ficar lá por 90 dias, um contrato de 90 dias, e já faz 5 anos, né? Aí eles me convidaram para, dado ao sucesso que tivemos lá em conjunto com eles, né, me convidaram para assumir a diretoria da usina, né? E aí fez um novo contrato como diretor e por prazo indeterminado e com isso já estamos lá há 5 anos, tá? Perfeito. E ali está sendo ainda, né, um grande desafio, né? Sim. Vocês, qual era a moagem da usina A Enersugar, quando você ingressou lá? quando eu cheguei lá em 2020, eles tinham 250 mil toneladas de cana para moer, né? E eu senti deles que eles, dado ao pouco volume de cana, né, eles meio que subestimaram, né? Ora, fazer uma manutenção aí qualquer, de qualquer jeito e tudo mais, né? Mas a usina estava parada quando Parada há você 8 assumiu. anos, Há 8 totalmente anos. parada. E ela não foi hibernada, né? Ela foi abandonada, né? Tá? E antes vale lembrar que antes de fechar, ela já estava numa condição financeira difícil, né? E o pessoal já não estava fazendo manutenção há 2 anos, né? Ou Tá? seja, ela já Então, vinha degradando. já vinha, muito, né? É uma empresa, é uma usina que ela foi abandonada, como eu disse, e além de abandonada, né, Marco, não teve nenhum critério de hibernação, onde hibernaram não seguiram a boa prática, a boa técnica, né? E com isso a usina ela se deteriorou demais em razão disso, porque está abandonada lá, né? Como você sabe, é difícil, né? Principalmente coisas eletrônicas, né?
Houve também muito canibalismo, né? Muita coisa desviada, leva, tira daqui, leva para outro lugar, enfim, também não vem a mim, não cabe a mim falar, né? Mas, enfim, é uma usina que ela foi reativada de uma forma assim, meio que, eu diria que faltou um pouquinho mais de planejamento para reativar, né? Mas nada que não se resolva, né? Mas eu imagino que também precisou de um grande recurso financeiro Perfeito, para recuperar exatamente esses isso. equipamentos, né? Aí quando eu cheguei lá, eu tive que atuar na pressão da caldeira, porque a caldeira estava com a tubulação toda comprometida, né? E eles estavam insistindo muito em trabalhar com 67 quilos, a gente não tinha cogeração de energia, não tinha razão para trabalhar com essa pressão toda, né? E aí, numa inspeção que eu pedi para uma empresa de inspeção levantar a espessura da tubulação, fecho tubular da caldeira, tinha tubo lá que estava abaixo de 2 milímetros, né? Quando, na verdade, precisa ser de 4,2, né? Certo. Então, aí eu tomei a decisão de baixar a pressão de operação. Ao invés de trabalhar com 67, buscar um outro número que estabilizasse, né? Porque 2 Que milímetros, desse por condições exemplo... operacional com o que tinha Perfeito, naquele momento. exato. Por exemplo, tubo de caldeira de 21 kg é 2 milímetros, 1,8, 1,85, né? Então, a ideia era buscar uma pressão até mesmo de 21 kg, se fosse o caso, né? Mas as turbinas de moenda, por exemplo, Tudo 21 kg. tudo 21 Tudo quilos. 21, já tinha Então uma rebaixadora, isso isso não permitiu que era você tomasse essa decisão. perfeito. O que eu tinha para poder analisar era o gerador era um gerador de 67, né? Uma máquina grande. Mas aí eu consultei o fabricante só orientou que o vapor fosse superaquecido, 300 graus, que mesmo com 21, 22 ia ser, né? Até porque vocês não iriam trabalhar em plena carga, né? Perfeito, é isso. E com isso foi baixando a pressão, com 38 quilos a caldeira estabilizou, não estourou mais nenhum tubo e conseguimos performar essa pequena safra de 2020, né? Em razão disso, eles me convidaram a ficar até pela quantidade de trabalho que tinha pela frente, né? E o primeiro trabalho que eu fiz na Enersuga, além dessa decisão, né, foi já levantar para substituir o feixe tubular da caldeira, né? Então, aí já teve um investimento de cerca de 16 milhões na próxima de safra, né, de 2021, que também convidei a sua empresa, a RAM, né, para poder ir lá e aplicar todo esse conhecimento que a RAM tem, né, na área de automação, principalmente nesse controle avançado de caldeira, porque lá você se lembra bem que também era muito deficitário, né? Eu me lembro que a intervenção dos operadores em passar para manual era uma loucura, né? Um negócio de louco, sem dúvida. Tinha Então, muita intervenção muito. dos operadores. E outro ponto, Marco, que vale a pena ressaltar com relação à Enersugar, é que quando eu cheguei lá já tinha uma equipe montada lá, né? O Celismar, que era o gerente da época, ele já tinha contratado uma equipe para operar a usina. E ele fez o caminho correto, né? Ou seja, ele buscou profissionais que já viessem para jogar, né? Ou seja, né, fazendo uma alusão ao futebol, né? Já punha a camisa e saía jogando. E cada um especialista na sua área. Só que isso é um outro agravante, porque assim, eu vivo isso até hoje, por incrível que pareça, né? Porque o que acontece? Quando você se depara com uma usina que tem 80 anos de existência, 50 anos, ela tem todos os seus procedimentos já muito bem formalizados, né? E quem chega, por mais experiência que tenha, tem que seguir o que está lá, né, procedimentado. A Enersuga, ela não tinha isso, né? A Enersuga, nós estamos criando isso com o passar dos anos, né? E aí, imagine você, chega lá um operador de caldeira, por exemplo, com 20 anos de experiência numa usina grande, de grande porte, né, da região. Ele queria operar a usina, operar aquela caldeira do jeito dele. Só que o outro parceiro dele, do outro turno, também com uma experiência de uma outra usina, queria operar do jeito dele. E você viveu um pouco disso, né? Sim, era bem complicado. Muito. Até tem uma mensagem interessante com relação a isso. Em algumas unidades, a gente sente essa dificuldade operacional em quase todas as usinas. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: olha, quando você admite um funcionário novo, que você está trazendo gente com experiência, né, para trabalhar lá no COI, quanto tempo leva para você fazer a admissão desse funcionário? Né? Fazer exames,
admissionais, Sim, treinamentos, mais, entrevistas e né? etc. Leva tantos dias. E quanto tempo você leva para treinar esse operador para fazer o trabalho Sim, dele? Assim, não, mas aí o cara já vem pronto. é, Então isso é um risco muito grande, sim, porque e a rotatividade também tem esse risco, né? Porque o funcionário admitido ele está substituindo alguém, sim, ok? normalmente, Então ele vai adquirir parte dos vícios de quem saiu sem dúvida. e vai usar e vai implementar os vícios que ele está trazendo Exato, dessa outra é usina, isso aí. tá certo? Então a gente sente que a operação, mesmo automatizada, ela vai se degradando Vai, porque não existe um treinamento adequado para colocar esses caras com a mão no mouse, que tem um exato. poder danado, né? Tem, tem, De tem. fazer coisas boas e Sim, fazer coisas ruins, né? Então quem não está verdade. preparado certamente vai mais atrapalhar do que ajudar. Exatamente isso, Marco. Então, Esses vícios, né, como você colocou, tem sido realmente algo que tem feito muita diferença na operação, né? sim, E voltando um pouquinho à nossa base lá, a Enersuga hoje ainda está passando por um momento de adequação, de procedimentos, né? Justamente para mudar um pouco essa cultura, né? Alguns ainda estão sendo substituídos, outros serão, né? Nós tivemos um turnover muito alto nos 3 primeiros anos lá, para você ter uma ideia, nosso turnover estava aí a cerca de 40%, nossa, bem alto. altíssimo, né? Hoje, né, em 2025, 5 anos depois, esse turnover está em torno de 15%, quer dizer, mudou muito, né? Esse turnover ainda acontece um pouco por causa de contratos de safra, então ele acaba ficando um pouco mais alto. Mas hoje a gente já tem lá supervisores com 2, 3 anos de empresa, 5 anos de empresa, né? Então isso vai tomando corpo, né? E vai criando a cultura da própria Enersuga, porque as usinas, ela, apesar de ser tudo muito parecida, não são iguais, né? Cada uma tem as suas Tem as suas particularidades, características. características e tudo mais, né? Além do endereço, tá certo? Muda também as características Sim, sim. e particularidades. E isso é um vício que a gente precisa tirar das pessoas, né? Então eu tenho assim trabalhado muito forte nisso. Você participou recentemente de um trabalho lá que nós fizemos uma Sim, medição sim. de emissão, né, de gases da caldeira. Você teve a oportunidade de estar lá no dia que iniciamos uma conversa de kick-off lá, e você viu quantas pessoas estavam envolvidas nessa operação, porque para muitos, né, Marco, eu vejo que as pessoas elas têm um domínio tão grande de si que muitas vezes ela acha que a sua participação, né, a RAM, ou a minha participação, a participação de um cara lá da moenda, do cara da agrícola que vai mandar a qualidade de cana lá para dentro, ele acha que isso não vai interferir. Essa experiência, né, dessa atividade, para mim, foi um grande aprendizado também, né? Legal. Até pela forma como você conduziu isso, coordenou esse trabalho e o resultado foi fabuloso, né? Cada um cuidando do seu quadrado, né, Perfeito. bem cuidado Exato. e o resultado apareceu, né? Foi uma coordenação grande, uma preparação grande que levou tempo, Sim, né? Para sim. uma atividade de pequena duração, Perfeito. mas que o sucesso foi Absoluto. absoluto. Exato, isso mostra que o envolvimento, né, Marco, ele é impossível não existir, né? Voltando aí a essa nova geração, né, que tem assim um viés mais voltado para a inteligência artificial, para a facilidade que você tem hoje ao acessar um site, buscar uma resposta para aquilo que você está vivendo, né? Acaba distanciando as pessoas, né? Infelizmente, elas acabam não vivendo o problema no campo, né, em especial dentro de Sim. uma unidade, né? E eu vejo que aí quando a gente fala em geração, em unidade, né, 4 usinas, né, indústrias, né, indústria 4.0, né? Eu não preciso contar a historinha aqui, que você sabe tanto quanto eu, se não melhor, né? Quando começou e porque hoje é o 4.0, né? Mas eu vejo assim que o próximo apagão, né, do 4.0 são pessoas, né? Se nós não tivermos, né, as pessoas sendo preparadas para poder absorver essa tecnologia 4.0, eu entendo que é algo que vai trazer muito mais dificuldades,
tá certo? Do que facilidades, até pelo público que está dentro das usinas em si, né? Nós temos pessoas bastante antigas, que às vezes não têm conhecimento e nem formação técnica para lidar com essa inteligência artificial, por mais bem preparado que sejam, requer um amadurecimento dessas pessoas. Só que essas pessoas têm uma diferença, né? Como nós, por exemplo, né? Você pega um celular hoje, tem um aplicativo, você vai até onde você tem domínio, né? A hora que você tem dúvida, você já não vai mais, né? Diferente do jovem, né? O jovem, mesmo que ele não tenha domínio, ele vai entrando e vai invadindo e É se mais deu ousado. certo, exato, ele é mais ousado, né? Mas é importante você ter tocado nesse tema, porque eu particularmente tenho uma preocupação muito grande. Você citou a indústria 4.0, né? Fazia tempo que eu não ouvia esse termo, né? Quer dizer, ele foi esquecido, ele passou. Sim, Ele passou e as coisas da 4.0 foram ou não implementadas, tá certo? Em exato, alguns segmentos, eu acredito que sim, mas muito pouco no segmento de açúcar verdade. e álcool. Então, a gente está hoje fazendo um trabalho muito mais voltado a controle avançado de processo, porque os sistemas de controle hoje, eles aceitam a implementação de cálculos matemáticos complexos, né? E com isso permite que a gente faça o controle avançado, mas para que você tenha resultados, você precisa ter um especialista em processo para criar soluções e implementar essas soluções no sistema. Isso é interessante e eu acho que é até um pré-requisito para o passo da inteligência artificial, né? Ou seja, explorar dentro do equipamento que já existe na usina hoje, Perfeito, né? sim, O sistema, o PLC, o sistema de supervisão, que aceita a implementação de controle avançado, tá certo? Esgotou esses recursos, né? sim, Não só do sistema, mas de profissionais que conseguem agregar esse tipo de benefício dentro do sistema existente, que é até mais barato do que você já partir diretamente de uma inteligência artificial, né? Esgotou esses recursos, beleza, aí vamos para o passo seguinte, usar a inteligência artificial perfeito, para ela fazer aquilo que a gente não tem capacidade de fazer ou que o PLC não tem capacidade de fazer, né? correto. Então, eu acho que muita gente está pulando essa Fase, etapa exato, importante, né? muito, muito, Não explorar o que tem, né? O exato, potencial que tem lá, que basta só colocar a inteligência humana ali dentro do perfeito, sistema, para depois, o passo seguinte, ser a inteligência artificial. E vocês estão dando o passo certo lá, né? A própria Enersugar tem já muitos controles avançados, né? Na correto, caldeira, no sistema de vapor, né? sim, Só no sistema de vapor é um controle multivariável, com 7 variáveis atuando num único conjunto de perfeito, válvula condicionadora, né? sim, E essa experiência, essa última que a gente viveu lá com vocês, a gente viu que durante todo o processo dos testes, o operador não colocou a mão em absolutamente não, nada, exato, né? essa é a ideia, né, Marco? E esse cenário, ele é muito diferente de quando a gente começou a trabalhar lá, né? Que sem tinha uma dúvida, grande intervenção do operador perfeito, e hoje eles atuam só numa situação de emergência, né? só. Tanto é que você vê que a gente chega até a colocar senhas, né? Sim, É só para um único, limitar a ação exato, do para operador. limitar, porque eu costumo dizer sempre também, né, o sistema é burro, né, o sistema é burro, você Sim, sabe disso, né? E quem tem que pensar pelo sistema é o ser humano, como você colocou, né? E se o ser humano não estiver bem atualizado, engajado, para poder tirar o potencial daquilo que o instrumento oferece, não adianta você pular fase, como você falou. Isso tem acontecido muito por aí, ou seja, é o modismo, né? É mais ou menos a história do celular, né? Toca-se celular por modismo, né? Não por necessidade, porque o que tem encarrado dentro do celular hoje, né? Um modelo recente aí, você não usa 50% do que tem lá, não, tem né? Assim é um potencial muito grande. carro, né? Assim é um veículo também, né? Sim, Então é meio que modismo e, na verdade, a gente acaba não fazendo uso. Mas nós não podemos ter esse luxo dentro de uma usina, porque o custo operacional de uma usina é muito alto. Automação, você do ramo sabe, é algo bastante oneroso. sim, Nem sempre os resultados que se espera acontecem da forma
que você imaginava. Por quê? Porque depende também desse mão dada com quem está Sim. operando, Tanto que no caso de né? vocês, nós passamos por algumas etapas para Etapas, chegar onde chegou exatamente hoje, isso. né? Perfeito, é isso, Quer né? dizer, Então, esse cuidado a gente precisa tomar, no né? começo não tinha todos os recursos que a automação tem hoje, né? Hoje, Então, perfeito, é e isso. esses recursos foram implementados só no software, sem fazer Exatamente, investimento em hardware, em software, em campo, quer dizer, perfeito, usando os equipamentos que vocês tinham lá. E a exato. gente foi conhecendo mais o processo e aprimorando na medida em que a gente fazia as intervenções ali ao longo dessas quase 5 safras, né? Que a gente está 5 lá desde o safras, começo com vocês. exato. Né? Mas é isso, né, Marco? Esse é o caminho, porque, como falei, é oneroso, e se você não tiver as pessoas preparadas para poder absorver essa informação, essa tecnologia, essa condição que o instrumento lhe oferece, você vai perder o sentido de ter um investimento, né? Certo. É lógico que eu tenho uma certa resistência por parte de alguns supervisores que são mais jovens, né? Com boa formação acadêmica e também, principalmente com conhecimento técnico nessa área de automação, eles insistem muito comigo no sentido de investir mais. Poxa, mas vamos pôr, não, mas isso aí está obsoleto, está difícil. Eu entendo perfeitamente isso, mas é que às vezes também o resultado que você vai colher, ele é muito menos favorável do que o que você vai investir, né? Então, olhando para o setor também com essa dificuldade de preços de etanol, de açúcar, né? Você também, para fazer gestão, você também tem que estar ciente de que o mercado está falando lá fora, né? Porque nem tudo que reluz é ouro, né? Eu costumo brincar assim, quanto saco de açúcar mais vai dar isso aí, né? Tá certo? Essa é a pergunta, né? E muitas vezes o supervisor, o encarregado, às vezes ele não tem nem essa resposta porque ele está enxergando um viés que fica bom para ele, né? Mas a gente tem que, como gestor, enxergar o que é bom para a companhia, né? É bem assim. Resumindo, quantos sacos de açúcar eu preciso produzir para pagar esse equipamento? Exatamente Tá isso. certo? Exato. Em quanto tempo esse equipamento vai me pagar esses Isso. tantos sacos de Perfeito. açúcar que eu tive que produzir para pagá-lo, né? Exatamente. É uma Hoje, conta simples, mas é mais ou menos por aí. eu tenho lá uma planilhinha Excel, né? Que o Excel facilita muito a vida, né? De payback, né? Aí eu dou para eles exercitarem, né? Às vezes eles vêm com a ideia, lógico, é interessante, é importante, né? Mas é que eu digo a eles, olha, não é uma questão de eu não querer, de eu não concordar, de forma alguma, é o número que mostra, né? Certo. Tem algumas coisas que dão um payback lá, investimento de cerca de R$1 milhão, que para uma usina é muito pouco, mas é payback de 7, 8 anos, não viabiliza um negócio dele. Não é que não viabiliza, não é o momento. Né? Dado a Enersuga ter sido reativada há 5 anos, ela tem muita coisa para ser otimizada até você chegar num investimento desse que é quase que um luxo, né? Tá? Então, essas coisas as pessoas às vezes não têm essa visão, né? Tá certo? Mas, enfim, o mundo ele está caminhando para essa, eu diria para você que um apagão de mão de obra, né? Vou falar do setor, que é uma área que eu domino, tanto é que o cabelo branco, né? Tá certo? Você com 70 anos está na atividade, eu com 65 anos estou na ativa. E nós, né, temos aí inúmeros amigos dessa faixa etária que está na ativa justamente por quê? Não se sabe por quanto tempo ainda, né? Mas Exato. estamos aí. Perfeito, é isso. Enquanto a gente puder, Deus permitir, a gente vai andar. Mas, e justamente por quê? Porque as usinas, as empresas, elas sentem, né, a necessidade de ter pessoas com maior experiência. Que é voltando lá em 1980, como eu disse, que quando eu olhei, né, para aqueles encarregados, eram tudo velhos, né? Que para mim, eu com 19 anos de idade, eles eram velhos. Pessoas da minha idade era senhor, né? E naquela época, pessoas de 60 anos era mais velho ainda, né? Não era assim que funcionava? Exatamente isso. Então, voltando lá, hoje eu vejo que, né, no meio, né, desses velhos, como nós, né, ainda tem algumas pessoas que a gente percebe que tem futuro, né? Mas eu acho que numa quantidade menor do que o mercado precisava ainda. Então, nós estamos muito carentes disso. Por isso, né, Marco, precisa fazer o uso da automação, né, de uma forma bastante racional,
né? Para que a gente possa juntar o útil ao agradável, né? Mas esse foi um dos motivos de trazer você aqui para esse nosso bate-papo. Legal. Para que o pessoal que está começando, os jovens, né, conhecer um pouco da sua experiência, né? A gente passaria o dia aqui conversando verdade, sobre tem muita história. todas as Sem experiências, né? Aham. Você não contou todas as dores, né, que você Não. passou, que isso que faz parte Muitas noites de choro, inclusive, né? faz parte do aprendizado, Exato. né? Mas a vida não é fácil. Não. Para chegar onde você uma chegou luta. hoje, ter o respeito que você tem hoje, né? Perfeito. Até pelo relacionamento pessoal, que eu já tive várias oportunidades de participar, vendo você coordenar a sua equipe, trabalhar com a sua equipe. Essa mensagem que eu queria passar. Eu espero que o público jovem tenha a oportunidade de assistir esse nosso bate-papo para Refletir um pouco. refletir um pouco, para pensar um pouco, Perfeito. né? Sim, Esquecer um pouco da inteligência artificial, sim, né? sim. E usar a inteligência dos mais experientes, que ali é que está o grande aprendizado. É verdade. Né? Sim. Porque as empresas, eles te dão chance de você errar uma vez, errar a segunda, na terceira você está fora. Não tem mais espaço. Isso, É verdade. né? É fato. Então, agradeço muito a sua participação. Eu Acho que que a agradeço. mensagem foi dada, né? E eu espero poder contar ainda com a participação aí dos projetos de vocês para adquirir um pouco mais de experiência, né? Não só na parte técnica, mas nessa parte pessoal, que você faz um excelente trabalho lá com a sua equipe. Muito obrigado. Se tiver alguma mensagem aí para despedir. Bom, Marco, eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Para mim é prazeroso porque eu acho que... Não acho não, né? Eu trabalho em prol da minha vida financeira, da vida financeira da minha família, é natural isso, mas não trabalho só para isso, né? Quero também deixar um legado, né? E eu vejo que, de alguma forma, nós estamos deixando esse legado, né? E isso também é interessante, é importante, Sim. porque, querendo ou não, né, as pessoas, ainda mais hoje, com essa carência humana que existe, né, a falta de olhar no olho, ter esse respeito que a gente tem um pelo outro, não que as pessoas não têm esse respeito, eles estão muito mais preocupados em ter uma lista, né, ali na rede social de seguidores, né, do que meia dúzia de amigos que realmente pode contar a qualquer Exatamente. momento, né? Então, esse distanciamento, eu percebo que está levando as pessoas a ter assim um apagão, né, humano, e esse relacionamento com certeza vai fazer falta a essas pessoas no futuro, né? Então eu espero que essa conversa nossa possa também mostrar isso a eles, né? E se me permite, né? Hoje a tecnologia, a inteligência artificial de um modo geral, ela está buscando, né, Marco, tirar proveito dessa distância, né, das pessoas, né? Tem alguém trabalhando todo dia, todo momento, você sabe disso, né, para poder tirar proveito, né, dessa distância entre Marcos e Alemão, né, tá? Porque tem alguém carente nesse meio, né, que não consegue tirar o potencial do Marco, não consegue tirar o potencial do Alemão, e muitas vezes a gente não tem a abertura de colocar para eles o que seria importante que eles fizessem, né? Mas tem alguém aproveitando isso, né? E esse alguém está vendendo isso e não está vendendo barato, né? Não. Tá? Então, quero deixar aqui também a minha mensagem. E para finalizar, eu quero fazer um comentário que eu moro em Jaú, minha família, né, fica em Jaú, e como eu fico lá na Enersuga, eu fico em Ourinhos, né? Sim. Cidade de 200 quilômetros e tal. E às vezes, né, eu fico num hotel lá, e às vezes me dá vontade de pedir alguma comida, alguma coisa diferente, né? Sim. Tá? E aí a primeira coisa que eu faço, eu pego o celular e entro no aplicativo aí, né, sem querer fazer propaganda, mas esse aplicativo de comida aí, né? Sim. E eu confesso a você que eu nunca fiz um pedido por um aplicativo desse. Sabe por quê? Eu não consigo mudar o endereço meu de Jaú para Ourinhos. Eu tenho medo de pedir uma pizza lá em Ourinhos e o cara me entregar aqui em Jaú. Então, essa insegurança é uma coisa muito natural de nós, né? Sim, diferentemente dos jovens, né? Então, os jovens também, além deles serem assim, bastante
aguçado, né, nas Sim. decisões, eles não medem, às vezes, as consequências, né? E a gente é um pouco mais pausivo nisso, né? Então, fica aqui o meu recado para os jovens, né? Procure associar as duas coisas, né? Sim. Essa experiência, porque ela está acabando, né? Ouvir história de vô, né? Sentado no colo do vovô, isso não está existindo mais, né? Então, isso pode fazer falta. É isso. Parabéns, viu, Marco? Eu achei a iniciativa maravilhosa, né? Pelo seu tempo aqui com a gente nesse bate-papo. Foi um prazer. Valiosíssimo. E agradeço a participação de vocês, agradeço a toda a equipe que está aqui nos apoiando. Né? E em breve a gente vai anunciar o nosso próximo entrevistado. Legal. Lembrando, né, Marco, que a equipe é de jovens, né? Sem eles também a gente não vive. Para essa tarefa tem que ser com eles mesmo. Parabéns, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, Marco. Obrigado. Foi um imenso prazer estar aqui contigo. Obrigado. Valeu.